venha se cumprir, ele precisava de acontecer algumas coisas. E por causa dessa inveja dos seus irmãos, ele é vendido como escravo. Ele é vendido como escravo. E não somente isso, o seu irmão Judá intenta matá-lo antes disso. Mas aí Rubem convence ele de vamos vender, vamos faturar um dinheiro aqui com ele. E ele é vendido. Aparentemente parece estranho, mas o propósito de Deus, ele funciona. Ele não confunde, ele se cumpre. Existia uma casa lá no Egito que precisava de transformação. E José é levado até essa casa. E ele chegando nesta casa, ele era escravo. Mas quem é líder, meu irmão, minha irmã, é líder até como escravo. Ele era escravo, mas ele que tomava conta da casa. Mas como você é líder, o que eu falei aqui, sempre vai ter alguém querendo puxar o seu tapete. Sempre vai ter alguém querendo tirar você da direção. E aí ele chega na casa de Potifar. E na casa de Potifar ele começa a comandar a casa. E a palavra de Deus mesmo diz que em Gênesis 39, verso 1 a 3, que José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi homem próspero, estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia, o Senhor prosperava em sua mão. O líder é assim. Ele era escravo, mas olha o que aconteceu. Olha o que ele fez com a casa de Potifar. Mas toda vez que você se destacar, você tem que estar preparado, porque vão tentar montar armadilhas para você, para que você caia. E aqui, nessa ocasião aqui, o que acontece? A Bíblia não diz o nome da mulher de Potifar. Eu creio que se a Bíblia desse o nome para ela, seria talvez Patifona, porque ela era terrível, mulher trabalhada na criptonita, vivia no pecado. E essa mulher queria armar para José, ela queria se deitar com José. E ela monta uma cilada, ela monta uma situação para que José se deitasse com ela. Mas José, o que ele faz? Quando ele percebe, ele corre. Ele corre. E aí a minha mente começa a entender melhor o que diz em Efésios 6, no verso 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. O que o texto está dizendo? Nós não temos que lutar contra a carne e o sangue. O que José fez? Quando ele sentiu a situação, ele corre. Toda vez, irmão, aprende essa, toda vez que tu levar a tua guerra, a tua batalha, para o campo de batalha da carne e do sangue, tu vai perder. E isso, quem disse foi o próprio Jesus Cristo. Mateus 26, 41. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Se tu levar para o campo da carne, tu vai perder. Porque a carne é fraca. O espírito está pronto. Para quê? Para a batalha, para a luta, para a vitória. Mas a carne é fraca. E José entendia disso. José pegou e correu. E o que aconteceu quando ele corre? A mulher dá a versão dela para o marido. E aí José é lançado aonde? No cárcere. Mas à toa isso? Não. Não foi à toa. Porque no cárcere tinha pessoas que precisavam de ter suas vidas transformadas. E você pode também estar se perguntando o seguinte: mas peraí, mas ele é líder, ele entendia do propósito de Deus, não queria cair nas armadilhas, mas por que aconteceu tanta coisa ruim com ele? Meu irmão, por causa de Romanos 8, 28, olha o que diz aqui. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas, todas, não são algumas, todas, cooperam de que forma? Separadamente? Não, juntamente. Tanto aquilo que te parece bom,
quanto aquilo que te parece mal aos teus olhos vai cooperar para o teu bem. O bem daqueles que amam a Deus. Aqueles que são chamados segundo, ele era chamado segundo o propósito. Nós temos que entender que existe um processo e que a palavra de Deus se cumpre nas nossas vidas. E a palavra se cumpriu aí, por quê? Todas as coisas cooperam juntamente, elas não cooperam separadamente, precisam de estar juntas, porque o propósito de Deus, ele é cumprido dessa forma, ele se cumpre dessa forma. Então, o que aconteceu? Ele é lançado no cárcere, e chega lá no cárcere, vidas precisavam ser transformadas, e a vida do copeiro, a vida do mordomo, a vida do carcereiro. Olha só, José na casa de Potifar, ele tomava conta da casa. Ele era escravo, mas era líder. No cárcere, pensa você, ele era preso, mas ele que tomava conta do preso. Ele que tomava conta dos presos. Então pense você, ele que tinha a chave da cadeia, ele muda a vida do carcereiro, ele muda a vida desse mordomo, desse copeiro. Então, a partir do momento que a vida dessas pessoas já foram transformadas por este líder, não tinha mais o que ele ficar fazendo ali. Então ele é levado diante de uma outra pessoa que precisava de ter sua vida transformada. Ele é levado diante de Faraó. E chegando diante de Faraó, ele interpreta o sonho de Faraó. E ao interpretar o sonho de Faraó, ele mexe com as entranhas, ele mexe com a vida do Faraó. E ao fazer isso, ele é levantado de preso a governador do Egito. Ficou por aí? Não ficou por aí. Porque José era um líder. E ele exercitava a sua liderança aonde ele ia. E não apenas isso. Ele, além de exercitar a sua liderança, ele transformava a vida. Deus utilizava a sua vida para transformar outras vidas. E ele transforma a vida de todo o povo do Egito. Durante 7 anos o Egito foi altamente próspero. Depois de passar desses 7 anos, veio 7 anos de fome, de escassez. E aí chegou o momento de José interferir na vida daquelas pessoas que não eram egípcias. E ele interfere na vida dessas pessoas. E ele começa a viver e a observar os acontecimentos. E ele começa a observar. Até que chega um momento em que seus irmãos aparecem diante dele sem o reconhecer. E ao chegar diante dele, ele tinha tudo na mão para se vingar. Venderam-no como escravo, tentaram matá-lo. Ele passou por uma série de situações. Eu estou contando aqui em alguns minutos, mas isso levou anos. Levaram 13 anos. Ele passou essa situação durante 13 anos. E então, os seus irmãos chegam. Ele poderia se vingar. Ele poderia fazer o que bem entendesse. Ele era o segundo homem no Egito. Mas ele não faz isso. Porque o líder de verdade, ele tem a essência de Deus dentro dele. Ele perdoa. Porque se você quiser ter um momento de prazer, vince. Mas se você quiser levar uma vida de paz, perdoe. Porque José entendia disso, ele entendia dessas coisas. E notem bem, ele mudou, transformou, através da sua vida, Deus transformou a vida da mãe dele, do pai dele. E chegou o momento de o sonho de José se concretizar. Porque lembra que nós falamos do sonho que ele teve? Que os moros se prostravam diante dele. E aí em Gênesis 42, no verso 6, diz assim: pois José era o governador daquela terra, ele vendia a todo o povo da terra, e os irmãos de José chegaram e inclinaram-se a ele com o rosto em terra. Cumprimento do sonho profético, exatamente como ele sonhou. E aí José, o que ele faz? Ele monta uma série de situações para que
esses seus irmãos tragam o seu irmão mais novo, Benjamim. E nessas situações todas, ele modifica a vida de várias pessoas, mas faltava ainda. Nós somos agentes de milagres. Nós somos agentes de transformações. Nós somos líderes. Nós estamos aqui para transformar vidas. Mas note bem que nós precisamos também de acontecer isso dentro da nossa casa. A nossa casa não pode ficar de fora. Nós precisamos também exercer essa liderança dentro da nossa casa. Nós precisamos de buscar essa essência. Porque não adianta eu fazer em todos, mas na minha casa está faltando alguém. E aqui, quando os seus irmãos, vocês depois leem com mais detalhe o capítulo aí, vocês vão perceber que os irmãos de José, eles se humilham, se prostram diante dele, mas Judá ainda continua com o nariz em pé. Judá ainda continua com aquela coisa de ser o maior. E se nós olharmos no capítulo 44 de Gênesis, no verso 32 a 34, olha o que acontece. Por que teu servo se deu por fiador por este moço? Quem está falando isso daqui é Judá. Judá está dizendo assim, está falando para José. Por que teu servo se deu por fiador por este moço para com meu pai? Dizendo, se eu o não tornar para ti, serei culpado para com meu pai por todos os dias. Verso seguinte. Agora, pois, fique teu servo em lugar deste moço por escravo de meu senhor, e que suba o moço com os seus irmãos. 34. Porque como subirei eu a meu pai, se o moço não for comigo? Para que não veja eu o mal que sobrevirá a meu pai. Judá aqui. Pensa num cara que, sabe, é o maioral, ele que tem razão, ele que faz, ele que acontece, ele que decide. E de repente, ele chega e se oferece para ser escravo. Aconteceu a transformação na vida dele também. Aconteceu. Mas por que isso tudo aconteceu? Por que só José teve o sonho? Amados, quando você tem compromisso com Deus, as coisas começam a acontecer com você. E se você tem compromisso com Deus, você precisa, se ainda não fez, remover tudo aquilo que te impede de servir a Deus com mais integridade. Você precisa quebrar aquele altar que você tem lá, aquele pecadinho de estimação. Você precisa remover aquilo que te impede, aquilo que te amarra. Tem coisas que você se liberta por um período, daqui a pouco você está lá de novo. Amado, não é bom se você faça dessa forma. Nós precisamos compreender que compromisso com Deus é viver na graça dele. É viver debaixo dessa graça. Porque quando eu estou debaixo da graça do Senhor, eu consigo me resistir às investidas do maligno. Eu consigo, quando eu me sujeito a Deus, as armadilhas dele não vão funcionar comigo. A palavra de Deus diz, sujeitai-vos a Deus, resistir o maligno e ele fugirá de vós. Ele vai ter que fugir de você. Não é você que vai ter que correr porque o pecado está ali, não. A criptonita, ela faz isso. O autor John Webber, ele diz, deixa bem claro, quando ele faz essa analogia, que a criptonita, ela tira o poder e o caráter do Superman ser super. E a criptonita, o pecado, para as nossas vidas, ele tira o poder e o caráter divino das nossas vidas. Por isso que nós temos que atentar. Eu espero que nessa jornada, cada pregador que vem aqui traz uma novidade. Cada um fala alguma coisinha que dá para você aproveitar. E é em função disso que nós temos que viver. Viver na graça do Senhor.
viver debaixo da submissão a Deus, viver debaixo de se sujeitar a Deus e não ao pecado, e não aquilo que te agride, aquilo que te atrai. Eu particularmente, eu entendo que a gente, quando começa a nossa caminhada no Senhor, a gente tem aquela motivação, a gente se torna até chato. Eu me lembro que logo que eu me converti, as pessoas falavam assim: pô, não quero ficar perto dele, porque ele é muito chato, só fala disso, só fala disso, só fala disso. Depois a gente vai acalmando. Só que aconteceu algo comigo muito interessante. Essa parte de ficar, esse chato, porque todo novo convertido, vamos combinar, é complicado. Mas, quando essa parte começou a passar, começou a acalmar, começou a vir uma ardência no meu coração. Eu me lembro que eu procurava aquelas pessoas mais antigas do Evangelho e falava sobre isso. Ah, fica tranquilo que isso daí vai acalmando devagarinho. Meus amados, eu quero dar esse testemunho para vocês. Comigo não acalmou, não. Pelo contrário, acendeu mais ainda. O que aconteceu é que, com o passar do tempo, eu aprendi a controlar isso. Mas aquele desejo de fazer a obra, aquele desejo, aquela vontade de querer estar presente, meu irmão, eu não preciso de ser a pessoa que vai estar ali. Um exemplo, vamos estar orando por alguém aqui e a pessoa é curada. Eu não preciso de ser a pessoa que Deus vai utilizar. Se Ele fizer isso comigo, eu vou me sentir super honrado. Mas eu quero só pelo menos estar perto, estar onde as coisas acontecem, porque eu sei que ali vai ter a presença de Deus. E quanto mais próximo de Deus você estiver, mais longe do pecado você vai estar. E é aí que está o mistério. Eu entendo que quando Pedro fala que nós somos nação santa, raça eleita, povo de propriedade exclusiva, peculiar de Deus, nós não podemos caminhar de outra forma. Se você é povo de propriedade de Deus, em princípio você não pode nem ter muito gosto. Porque se você é de propriedade dele, o proprietário é que vai dizer como é que você tem que andar. E quando você anda, você tem prazer nesse andar debaixo da graça de Deus, meu irmão, é tremendo. Vão acontecer coisas que você vai ficar: caramba, peraí, aconteceu isso? Eu não estava esperando, como que isso aconteceu? Você vai descobrir que é Deus intercedendo por você. Eu quero terminar falando para vocês algumas coisas. Eu creio, mas creio mesmo, não estou boca para fora, que nós somos chamados exatamente para o que eu falei aqui, para reinar em vida. E como tal, se eu vou reinar, porque olha só, eu sou príncipe, eu sou filho do Rei da Glória. O príncipe, qual é o treinamento que o príncipe recebe? Ele recebe o treinamento para reinar, ele recebe o treinamento para liderar. E é isso, influenciar pessoas com um poder e com um caráter divino, aquilo que Deus te deu. Logo, você é um agente de transformação, você é um agente de milagres. Então sujeite-se ao Senhor, resista às armadilhas do inimigo, não se exponha à criptonita. A criptonita, na verdade, ela é o pecado. O pecado, ele é absoluto, não existe pecadinho e pecadão, pecado. Agora, existem vários tipos de pecado. Teve um irmão que falou sobre isso aqui, acho que foi o pastor Charles, não estou lembrando, mas alguém falou isso aqui, trazendo a mensagem. Então, essa criptonita, a gente não pode ficar se expondo a ela. Agora, quando nós estivermos com ela, ela tem que fugir de nós. Aonde você chegar, o pecado tem que ir embora. Porque você vai influenciar pessoas a andar de outra forma, a se movimentar de outro jeito. Porque, conforme eu disse, a grande diferença entre nós e o Superman é que nós temos um antídoto. E o antídoto é a graça de Deus, é você andar na graça de Deus. Eu quero chamar o grupo de
louvor, para que a gente possa finalizar. Quero convidar também o pastor Josias para fazer suas considerações finais, mas enquanto os irmãos estão louvando aqui, eu quero convidar você a refletir. Eu quero que você pense nas coisas, como você vem caminhando diante de Deus até aqui, como é que você tem se movimentado diante de Deus. Será que você tem quebrado, tem, destruído aquele altar, aquela coisa que te impede de andar diante de Deus com franqueza, com sinceridade? Porque Deus sonda nossos corações. E Ele quer que você seja uma flecha certeira, uma flecha que acerta no alvo e que aquele alvo, ao ser atingido, ele começa a sofrer transformações. Ele começa a se movimentar diferente. Então eu quero que você venha pensando, que você venha refletindo no que nós falamos aqui a respeito desses reis que nós falamos, da criptonita que atrapalhava esses reis, a idolatria. Será que eu estou praticando idolatria e não estou nem me dando conta? Através de um carro, de uma casa, não sei, ou até uma pessoa, que para você essa pessoa talvez seja mais importante do que o próprio Deus, não sei. Eu quero te convidar para isso, para você refletir, para você pensar. Como que eu tenho caminhado? Porque Deus Ele te sonda, Ele te conhece, mas Ele quer que você reconheça, Ele quer que você entenda o poder da graça dEle. Ele quer que você caminhe diante dEle com sinceridade, com inteireza de coração. Ele quer que você fechasse os seus olhos, pense nisso, mas pense, com sinceridade, com afinco. Será que eu tenho? Será que eu sou o cristão que eu quero ser? Ou eu estou me envergonhando do cristão que eu estou sendo? Será? Nós precisamos entender isso. Nós precisamos sair daqui por essas portas diferente da maneira que nós entramos aqui. Nós precisamos compreender o plano, o propósito de Deus para as nossas vidas. Nós precisamos entender que se há algo que impede o meu caminhar com inteireza diante de Deus, ele precisa ser quebrado, ele precisa ser derrotado. Se você sentir algo diferente na sua vida essa noite, você pode vir aqui na frente, nós vamos orar para você. Se você não quiser, se você sente constrangido, no seu lugar, põe a mão no seu coração, porque de qualquer forma nós vamos orar. Mas que você saiba que Deus tem um plano, Ele tem um propósito, e Ele quer que você ande nesse propósito diante dEle. Ele não quer que você ande de qualquer forma, Ele quer que você ande como líder, porque você é um príncipe e uma princesa, e como tal você está sendo treinado no Evangelho para